Falei, tudo bem, não tem condição e tal. Aí minha esposa olhou para mim e falou, bem, nem respeitando a gente. É uma porta aberta. Então nós somos provados. Para eu poder ministrar isso que eu ministro, eu tenho que estar atento 24 horas por dia. Porque são detalhes. Hã? Rapaz, tem um pessoal que não me deixa sossegado. Obrigado. Então, a gente tem que estar vigiando, atento. Por quê? Porque o laço, a armadilha, a cilada, ela é preparada, ou ele é preparado de uma hora assim que você menos espera. Principalmente para nós que já somos casados. Enquanto a pessoa não teve nenhuma atividade sexual, é como se fosse um vulcão que nunca erupcionou. Mas depois que você tem as experiências, vamos dizer assim, a porta fica aberta. Então é muito importante você estar sempre vigiando com a tua mente, com as tuas necessidades, né? E esse seminário que eu dou a respeito do mundo espiritual, ele nunca é a mesma coisa. Sempre tem novidade. Hoje de manhã acordei, por exemplo, com o Senhor conversando comigo a respeito de algumas coisas a mais, para a gente poder ir acrescentando. E uma coisa que o Senhor falou para mim hoje de manhã foi, quanto mais perto você estiver dele, mais a probabilidade de você ser tentado. E a intensidade da tentação é maior. Dependendo da posição que você alcança, ela se torna mais contundente. Então é muito importante também nós sabermos o seguinte, se você tem uma vida de um relacionamento profundo com Deus, você precisa vigiar muito mais, obrigado filho, você precisa vigiar muito mais do que de repente você possa imaginar. Uma outra coisa também, antes de entrar na apostila, esse livro, a Bíblia, ela é extremamente espiritual. Se você começar a ler com detalhes, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que o mundo espiritual fica muito escancarado. A Bíblia mostra para nós, sabe, o mundo espiritual assim, existente. Então é muito importante você de repente ler a Bíblia pensando sempre no mundo espiritual, mundo aberto, para que você possa entender com o teu espírito. Você não tem condições, ou não precisa, ou não pode entender a Bíblia pelo teu intelecto. Você tem que entender e compreender a Bíblia pelo teu espírito, para você poder alcançar o objetivo que precisa ter. Então, se você for em Lucas, capítulo 10, versículo 19, você vai ver que o Senhor Jesus diz assim que vocês receberão poder para pisar serpentes e escorpiões. Quem são serpentes e escorpiões? Então, são entidades espirituais malignas. Lucas capítulo 12, versículo 34, Jesus disse assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então é muito importante você saber disso. Em Lucas 13, 16, o Senhor disse, será que não poderia soltar essa senhora, esta mulher, da sua prisão? Para você poder entender, de repente, todas essas coisas, você tem que pensar espiritualmente falando. Aquela mulher tinha um problema físico, ela era encurvada, mas aquilo ali era uma prisão para ela. E existem outros tipos de prisões espirituais, onde a pessoa está aprisionada. Outra coisa também que é muito bom, tem um versículo, não me lembro onde agora, mas está lá em Lucas também, eu acho. Quando Jesus disse assim, soltai e soltar-vos-ão. Então, no mundo espiritual, quando você
fala alguma coisa, uma ofensa, ou fala alguma coisa não boa, você também fica preso naquilo que você falou, naquilo que você de repente disse. O dia que você soltar, por isso que o perdão é fundamental. O dia que você perdoa, você também é perdoado, né? E talvez você diga assim, mas eu sou crente, pastor, tomo ceia, estou na igreja, sou batizado. O diabo pode me usar? Pode. Pode te usar sim. Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, você está andando comigo há muito tempo, mas o diabo pediu para se ir andar com você. Aí o Senhor Jesus disse assim, mas eu roguei ao meu Pai para que isso não acontecesse. Judas fazia parte da comitiva do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para ele, Judas, vai fazer aquilo que Satanás colocou no teu coração. Né? E em Atos capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira foi levar a oferta, Pedro olhou para Ananias e disse assim para ele, Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse no teu coração? Então você vai ver que existem momentos na nossa vida que nós fazemos alguma coisa induzido, direcionado, orientado por Satanás sem a gente perceber. Tem gente que chega para mim e fala assim para mim, pastor, eu não entendo. Eu orei, fui e bati na porta errada. Eu disse, porque você não prestou atenção. Jamais o Espírito Santo de Deus vai te levar a bater numa porta errada. Porque muitas vezes você foi pelo teu sentimento, achando que era o sentimento de Deus. Então é muito importante você ter discernimento. As igrejas de hoje, os crentes de hoje precisam ter discernimento, sabendo de que a palavra de Deus é um livro tremendamente espiritual. Jesus estava falando a respeito do que poderia acontecer com ele. Pedro chega e diz assim para Jesus, isso não vai acontecer contigo não. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, para trás de mim, Satanás. Pedro podia ter ficado, espera um pouquinho, Jesus. Mas é porque o Senhor Jesus não estava vendo só Pedro. Estava vendo Satanás por detrás de Pedro. Então é muito importante você saber de que ao nosso redor tem um anjo. Mas ao derredor está o inimigo. Então é muito importante você saber o seguinte, de quem é que é a voz que você está escutando? Quem é que está falando dentro de você? Se é o Espírito Santo de Deus ou é outro tipo de espírito? Nós falamos assim, Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus me orientou. Lá fora, muita gente não fala, mas lá fora, Satanás orienta, Satanás dirige, Satanás revela. Me entende ou não? Então, o mundo espiritual, ele é aberto, tanto aqui dentro, quanto lá fora. E muitas vezes, a gente precisa entender que Satanás é atrevido. Ele foi dentro do jardim do Éden. Lá dentro do jardim do Éden. Atacar Eva. E ele não se preocupou que aquele jardim era tremendamente um jardim criado por Deus. Então, muitas vezes nós precisamos entender de que ele não respeita, ele é atrevido. E você precisa compreender a situação. Infelizmente, irmãos, nós estamos tão longe no tempo e no espaço da cruz, e estamos vivendo num mundo tão moderno, que nós não temos consciência
da nossa necessidade espiritual de nos preparar. Eu não sei como vai ser a igreja daqui 20 anos. Se nós não nos prepararmos hoje, né, se a gente não realmente bater o pé firme, daqui 20 anos, as igrejas vão aceitar as coordenadas e os conceitos do mundo, das leis. E nós vamos ficar perdidos no tempo e no espaço. Então é muito importante nós compreendermos isso. Outra coisa também, que eu disse ontem, eu vou reforçar agora. A nossa mente, ela está tremendamente ligada com o mundo espiritual. Ontem eu brinquei várias vezes a respeito de vocês comprarem o meu livro. Se você estiver fazendo esse ministério e não comprar o livro, você não vai conseguir entender 100%. Porque no meu livro eu digo como isso nasceu. E você, pelo livro, você vai entender, vai abrir mais a tua mente com relação ao mundo em que nós vivemos. Eu acho que se de repente a gente tivesse condições, eu até poderia dizer, leia o livro Mundo Tenebroso, leia alguns livros daquela médica Rebecca Brown. Nós não acreditamos, nós somos crentes que não acreditamos no mundo espiritual. Achamos, inclusive, que é misticismo. A Bíblia é mística. Você pode ter certeza, a Bíblia tem muita coisa na palavra de Deus que são místicas, né? Imagina você dizer assim, aqui para nós dois, né? Deus falou comigo hoje. Nós estamos no século 21, gente. Vai lá fora e fala que Deus falou com você. Ninguém vai acreditar. É místico. Deus me deu uma revelação. É místico. Agora, o homem que foi lá em Dallas, bum, 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 quem foi que orientou ele? Alguém orientou ele. E tem outras coisas que eu quero falar depois, para a gente poder ter isso daí no nosso coração e saber como nós trabalharmos. Se você der espaço, você vai ver que muitas coisas vão mudar. Mas na página 3, eu digo que a mente é o único órgão do corpo humano que está ligado ao mundo espiritual. No quase último parágrafo, eu diz assim, Deus é espírito. Deus é espírito. Agora, vamos entender quando a gente diz assim, a mão de Deus, a costa de Deus, a boca de Deus, mas Ele é espírito. Humanamente falando, nós temos que explicar que a mão de Deus está sobre nós. Deus escreveu a Bíblia para os humanos poder entender. Agora, tem certas coisas na Bíblia que somente os espirituais vão entender. That's it. Quem não é espiritual não tem como entender a Bíblia. Não tem como compreender. Porque Deus é espírito. É aquilo que eu disse ontem. Se você vem para cá e o teu espírito não ficar aqui, você perdeu tempo. Me entendeu, não? Uma vez eu estudei em Uberaba, na época do Chico Xavier. E um dia eu cheguei na casa de um amigo meu, e eu falei para ele, vim aqui e tal, conversar, bater um papo, aquele negócio todo. E começou a chegar pessoas. E eu li aquilo, achei diferente. De repente eu vi uma mesa, com alguns copos, e sem cadeira. Aí a gente lá conversando, batendo papo, e eu vi lá uma pessoa, de repente eu fui chegando devagarzinho e comecei a verificar de que estava tendo uma sessão espírita. E copo se movimentava. Falei, o que é isso? Quando eu disse, o que é isso que eu botei? Parou. Parou tudo. Aí alguém disse assim, tem um espírito diferente aqui.
Enquanto esse espírito diferente não sair, não tem condições da sessão continuar. E logo depois eu fui expulso. Como quem dizendo, por favor, vá embora. Então, o nosso culto só se torna um culto espiritual se todos nós estivermos no mesmo espírito. Eu ficava muito triste que de repente algumas pessoas saíam da nossa igreja. Por que você saiu da igreja? É porque eu não concordei com isso. Porque assim, eu não concordei com aquilo. Não sei o que, papapá. Aí um dia eu perguntando ao Senhor, dizendo, mas por que isso está acontecendo e tal? Tem gente dentro da igreja que não está no mesmo espírito que nós estamos. E eles não têm condições de ficar. A Bíblia diz que os enganadores não permanecem na congregação dos justos. E muitas vezes a gente está querendo que as pessoas fiquem. Mas o espírito delas é diferente do nosso espírito. Me entendendo? Então é muito importante nós entendermos de que tem certas pessoas que dão bye-bye para nós, não é prejuízo para o nosso culto. Pelo contrário, é bom. Porque muitas vezes não tem a mesma visão, não tem a mesma audição, não tem a mesma fala. Tudo que você fala aqui, tem gente lá que faz assim, reprova. Tem oração ao contrário, pensamentos ao contrário. Você pensa que todo mundo que está aqui quer ver essa obra crescer? Ou você pensa que todo mundo que está do lado de fora quer ver essa obra crescer? Não. Tem gente que torce para essas portas fecharem. Você está me entendendo? Não? Porque é uma guerra no mundo espiritual. Então é muito importante você saber disso. Então Deus é espírito. E quanto mais perto de Deus, maior é a tua guerra espiritual. Você, olha aqui por mim, quando você entende o mundo espiritual, você se torna a pessoa mais perigosa para o inimigo. Só de você fazer isso para amarrar o teu sapato, ele já sabe que você vai orar. E tem outra coisa também, irmãos, que eu aprendi com o tempo. Tem momento que eu oro com a minha voz alta. Mas tem momento que eu oro de coração para coração. Para ele não saber de nada. Nem os anjos, quando você ora de coração para coração de Deus, nem os anjos ficam sabendo. Quando Jesus disse assim, olha, você entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto com ele. Sabe o que Senhor Jesus estava dizendo? Coração para coração, para que não haja nenhuma interferência no mundo espiritual. O diabo não quer ver você forte. Por isso que você tem desânimo de ler Bíblia, desânimo para orar, muitas vezes não vem. Inclusive, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para eu ter um seminário de 500 pessoas, normalmente a igreja tem 12, 13, 14, 15 mil membros. Para eu ter um seminário onde eu alcanço 100 pessoas, a igreja precisa ser grande. Porque quando anuncia um seminário desse, o mundo espiritual segura muita gente em casa. Por quê? Porque uma vez que você tiver conhecimento, você vai ter armas. Então tem ministério, tem pastores, tem presbítero, tem evangelista, tem diácono, tem missionário, e tem outras pessoas que não adianta você chegar e dizer assim, por que você não veio? Por que você não participou? Por quê? Porque ele não tem o livre-arbítrio. Tem gente que fala de livre-arbítrio, mas não sabe o que é livre-arbítrio. Você não encontra na Bíblia essa palavra. O livre-arbítrio é quando você é livre para fazer aquilo que você quer para Deus. Então, quando tem alguma coisa onde as pessoas muitas vezes não participam, é porque eles estão amarrados. O mundo espiritual não permite, e eles não são inteligentes espiritualmente falando, para olhar e dizer assim, não, espera um pouquinho, o meu pastor pediu, o meu pastor convocou, vai ser bom para mim, vai ser bom para minha esposa,
vai ser bom para os meus filhos, e eu vou. Porque hoje o mundo inteiro está sendo dirigido por uma mente sobrenatural. Esses dias atrás eu estava orando, eu disse para o Senhor: Senhor, parece que a nossa guerra é uma guerra desproporcional. Porque a gente luta, batalha, com um inimigo invisível. Que a gente muitas vezes nem sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A gente só sabe que a gente está nessa guerra. Mas você tem que entender uma coisa: a nossa guerra é espiritual. Deus é espírito, e quanto mais perto de Deus que você estiver, a tua situação fica pior. Tem gente que acha assim: vou chegar perto de Deus, vou jejuar, vou orar, e a coisa vai acontecer. Vai nada. Pode acontecer de uma outra forma. Mas você vai perder o emprego, você vai perder dinheiro, você vai levar calote. Aí você diz: Deus, eu estou perto do Senhor. É por isso mesmo que você está perto de mim, que você está levando as burdoadas. Essa é a grande verdade. Você vai ver que todas as pessoas que estiveram bem perto de Deus, tiveram até os seus bens espoliados. Se você for lá em Hebreus capítulo 11... você vai ver o sofrimento. Irmãos, posso falar um negócio para vocês? Sério. O dia que nós chegarmos lá no céu, Paulo vai olhar para nós e vai dizer assim para nós: lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, você ia na igreja andando, quantos quilômetros? Assim, não, tinha um carro, 0 quilômetro. Vai dizer: espera um pouquinho. É claro que nós estamos em épocas diferentes. Mas hoje nós temos uma mordomia tremenda, e muitos de nós reclamamos da mordomia que nós temos. Carro na porta, casa boa, cama gostosa, sono, trabalho, dólar no bolso. Nem real irmãos, é dólar no bolso. E nós muitas vezes reclamamos. Be careful. Preste atenção. Porque tem gente, irmãos, que estão numa situação pior do que a nossa. O objetivo satânico é tirar você da presença de Deus. Está escrito aí, não, eu escrevi hoje. Esse é o objetivo dele. Foi o objetivo que ele teve com Adão e Eva. Ele não ficou sossegado porque Adão e Eva estavam na presença do Senhor. E eu escrevi também, deixa eu pegar meu auxiliar, senão fica ruim. Escrevi também: uma vez que você sai da presença de Deus, simplesmente você caminha no curso desta vida. Deixa eu dizer algo para vocês que é muito importante. Por que nós, pastores, muitas vezes ficam dizendo assim: irmão, vem para o culto, irmão, vem para a igreja, irmão, venha. Tem gente que diz assim: poxa, mas se você está misericórdia. É porque você precisa acostumar. Oração, leitura de Bíblia, dízimo, oferta, é costume. E se você quebra um mês e não dá dízimo, no outro mês você diz. E outra coisa, você não dá um dízimo retroativo, nem oferta retroativa. Então, muitos crentes estão em pendência com Deus. Deixa de pagar as contas, o retroativo. Você vai ver se você não vai para o SPC. Tem crente que não vem no culto domingo, mas vem no outro. Aí dá oferta, o dízimo só do outro. Do domingo que ele não veio, dá não. Muito difícil você estar nessa situação de falar: estou dando direitinho e tal. A fidelidade não é para com o homem. A fidelidade não é para com a igreja. A fidelidade nossa é para com Deus. Por isso que tem crente, irmãos, que não andam para frente. Porque eles vão de acordo com a consciência deles, e não de acordo com a palavra. Eles vão de acordo com a fidelidade deles, e não de acordo com a fidelidade para com Deus. Porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Tem gente que diz assim: não dou, pastor, porque não sobra. Dízimo não é sobra. Me entendeu, não? E tem gente que vem para a igreja só porque muitas vezes passa a luta. Por isso que crente tem que apanhar. Eu acho que em Natal, vira já para a página 4. Eu fui para Natal
E lá parece que é em Natal que tem um cajuzeiro grande. É lá, não é? Em Natal. Aí eu peguei uma excursão, o cara levou a gente lá naquele cajuzeiro grande, mas olha, maior do que esse templo aqui, grande, grande. Hã? E é grande, muito grande. Na saída dali, o motorista disse, vou passar na minha casa que eu vou servir um suco de caju para você. Já fazia parte do pacote. Cheguei lá, na casa dele, peguei um suco, fui andando, e eu sou muito curioso. Aí eu vi um coqueiro. E no coqueiro tinha um ferro atravessado no tronco do coqueiro. Aí eu cheguei para o dono da casa e disse, meu caro, pelo amor de Deus, rapaz, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Um coqueiro desse, bonito, você pegar um ferro e atravessar no tronco. Ele olhou para mim e falou, sabe o que acontece? Eu esperei esse coqueiro dar fruto. E o coqueiro não deu. Aí eu ferrei ele, no outro ano ele deu. Aí eu pensei dentro de mim, crente é assim. De vez em quando tem que levar umas ferradas de Deus para poder dar fruto. Porque se deixar tranquilo, ninguém dá fruto. Eu aprendi uma lição tremenda, irmãos. Logo em seguida eu fui pregar para pastores. Aí eu disse, com relação àquilo que eu estava pregando, eu falei, irmãos, contei a história. E disse, você precisa ser ferrado para você poder se despertar. Porque crente assim, deu moleza, ele diz assim, a vida que eu tenho se melhorar, atrapalha, estraga. É ou não é? De vez vir, chegar mais pertinho de Deus, estar mais próximo e mais, sabe? Não, ele tira o pé do acelerador. Aí amanhã acontece um problema, ele volta. O que aconteceu? Você foi ferrado. Deram uma ferrada no C, para você poder aprender. Página 4. A mente está ligada à alma, que é um elemento imaterial do homem, embora inferior ao espírito, mas é lá que a batalha é estabelecida. A nossa guerra é mental. Mais para frente eu falo. A alma é a mediação entre Deus e o homem. Onde foi que o homem caiu? Aonde foi que Adão e Eva caíram? Aonde foi que eles... Foi na alma deles. A alma do homem é caída. É o intermediário entre o espírito e o corpo. O espírito é aliado de Deus, porque o espírito volta a Deus. Me entendeu ou não? A mente pode estar aberta ou fechada para entender as coisas. Depois vocês leem. A mente pode perder a tranquilidade mental. Depois vocês leem. A nossa mente é passiva de transformação. Depois vocês leem. Não vou ler versículos aqui para você poder procurar na tua casa. Assim você vai exercer a procura dos versículos. Porque não adianta nada estar baseado só naquilo que eu falo, naquilo que está escrito. Você tem que ir para a palavra de Deus e verificar que lá o que está escrito. Aí o teu espírito é alimentado. A mente é a soma total das atitudes mentais e morais do ser humano, e se quisermos ser bons crentes, cumpre nos adaptarmos a uma nova atitude mental. Quem determina se vou ser bom ou mal sou eu. Bom marido, bom pai, bom crente, bom diácono, bom presbítero, bom pastor. Está me entendendo ou não? Bom pagador. Quem diz assim, eu vou ser um cara honesto ou bom, somos nós. Nós é que determinamos. Isso é importante, você entender. Os homens, em seu estado natural, têm mentes carnais e arrogantes. Os homens, você vai ver lá em Romanos. Alguns homens chegam ao extremo de ter uma mente constantemente depravada. Presta atenção, falei um pouquinho ontem, vou tornar a repetir hoje. Existem pessoas que têm uma mente corrompida, depravada, pornográfica, mundana, carnal. Esses, principalmente se for crente, precisa urgentemente de ler Bíblia. Não adianta você fazer oração, não adianta fazer corrente, não adianta você fazer... Não, você tem que ler Bíblia. E outra coisa também é o seguinte, irmãos. Muitas vezes eu vejo pessoas chegarem para mim falar a respeito de jejum.
O jejum ele é muito importante. Eu faço os meus jejuns quando eu começo a sentir que a minha carne está começando a querer crescer. Quando de repente os meus desejos começam a ficar, sabe, alguma coisa está aflorando. Aí eu vou para o jejum, porque o jejum mortifica a carne. E consequentemente te fortalece no teu espírito, fortalece a tua alma. Então é muito importante você saber disso. Quando de repente a tua mente está dando sinais de depravação, de corrupção, de pornografia, de mundo, de carne, então qual é a solução para você? É você poder ir para o jejum. Fazer jejum, colocar diante do Senhor. Isso é importante para você. Então, eu escrevi aqui que alguns homens chegam ao extremo de ter uma mente constantemente depravada. Passava na tua cabeça, olha aqui para mim, só para eu dar uma relaxada. Passava na tua cabeça o tamanho da corrupção no Brasil? Gente, tem hora que eu fico olhando, dizendo, de onde esses homens conseguiram tirar? Como foram orientados? Da onde você menos pensava? Gente que fala, nós vai, nós fumamos, nós voltemos. Articulou uma quadrilha. Gente, o Lula é o presidente da quadrilha. Um homem semi-analfabeto. O que a gente precisa entender é de que tem pessoas que deitam, maquinam a noite inteira para saber como vai tomar o teu dinheiro. Para saber como. Eu fui ao Brasil e fui numa editora fazer parceria com eles. Aí sentei na frente do homem e falei para ele, eu posso contar a minha história? Eu levei 15 minutos contando a minha história para ele. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, agora eu posso contar a minha? Levou 2 horas. Ele disse assim, eu fui criado e ensinado para roubar do governo. Eu fiz parte do governo do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. Eu fui preso. Eu roubei na minha conta, só na minha conta tinha mais de 5 milhões de reais, fora os dólares. Eu sei quem é o chefe da gangue. Um dia me prenderam porque eu fiz parte do mensalão e entrei no Petrolão. Eram para me matar. Minha esposa do lado de fora aceitou Jesus, conseguiu botar uma Bíblia dentro do presídio. E era para ser morto. Nós estávamos em 2 numa cela, pegaram um, mataram, achando que era eu. E Deus, por uma misericórdia, porque eu aceitei Jesus lá dentro, me tirou de dentro da cadeia. Quando eu saí do lado de fora, que eu encontrei minha esposa, falei para ela, bem, vamos pegar a nossa grana, vamos pegar o nosso jatinho, o nosso avião, e vamos sumir daqui, porque a coisa vai ficar feia. Sabe o que a esposa falou para ele? Meu filho, já pegaram tudo nosso. Os chefes aqui em cima, a quadrilha aqui em cima, já tomou tudo. Deixaram 5 mil reais na nossa conta, para a gente ir para a casa do meu pai e da minha mãe. Eu perguntei, por quanto tempo você tem de crente? Ele disse 1 ano e meio. Eu falei, Jesus, 1 ano e meio, trabalhando para uma editora. Ele é tão simples, irmãos, tão simples, que ele virou para mim e falou assim para mim, sabe, pastor, Deus está começando a me levantar. Por um acaso, uns amigos meus ficaram sabendo da minha situação, abriram a porta e eu me tornei sócio de uma fábrica de cigarro. Falei, legal. Daqui uns 2 anos, 1 ano mais ou menos, eu volto para casa, vou deixar você se fortalecer um pouquinho mais, né? Para dizer para você que está errado. Você não precisa disso. Quase todo santo dia ele manda mensagem para mim. Quase todo santo dia. Mas um homem que... A mente dele é um avião. A mente dele está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Eles estão arrebentando, irmãos, na obra do Senhor. Mas a mente dele antigamente era uma mente corrompida, depravada. Mente que ele disse para mim, o nosso negócio era orgia. Final do dia, para comemorar os roubos nossos, era só orgia. Deputados, senadores, ministros e meninas e
Brasília é uma orgia. Eu fiquei assustado com ele. Eu até brinquei com ele. Não bota meu telefone, teu telefone não, porque se o pessoal da Lava Jato vir, vai achar que você e nós somos amigos e vamos, né? Então bota não. Ele falou, não, pastor, fica tranquilo, fica sossegado. Né? As nossas mensagens são mensagens cristãs. Mas é um homem que eu conheci. Então é muito importante nós entendermos que existem homens que chegam ao extremo de ter uma mente constantemente depravada. O objetivo deste seminário é compartilhar com vocês a necessidade de termos na nossa mente a mente de Cristo. É muito fácil nós falarmos, nós temos a mente de Cristo, mas as nossas atitudes é do anticristo. Nós temos a mente de Cristo, mas a nossa atitude muitas vezes é uma mente satânica, é a mentira, é um engano e é um engodo. Mas isso somente poderá acontecer se formos iluminados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode abrir mão de duas coisas: do Espírito Santo de Deus e da Bíblia. Tem gente, irmãos, que chega para mim e fala tanta asneira e bota Deus e o Espírito Santo no meio, que eu fiz um negócio lá na nossa igreja. A atitude que você quiser tomar, você toma por conta própria. Não bota Deus nem o Espírito Santo, porque já jogaram Deus no lixo, já jogaram a igreja no lixo, já jogaram Jesus no lixo, e agora eles estão querendo jogar o Espírito Santo de Deus no lixo também. Deus nunca vai estar numa divisão. Nunca. Deus nunca vai estar numa rebelião. Deus não vai estar em mentira, Deus não vai estar em engano, Deus não vai estar em engodo, Deus não vai estar em separação. Deus nunca vai estar. Deus é santo. E nós temos que entender isso. Deus não vai estar na maquiavélica, Deus não vai estar numa composição humana, nós vamos dar um negócio aqui, pá, vou fazer isso, não. Então você vê muitas pessoas sendo orientados e dirigidos por uma mente maquiavélica, não de Deus, só que eles dizem que é Deus. Me entende ou não? Então, é muito importante nós entendermos isso. O objetivo nosso é ter a mente de Cristo. Nós só vamos conseguir crescer e ter a sabedoria e a inteligência se você permitir que na tua mente tenha a mente de Cristo. Paulo disse, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sentimento de empatia. Vou sentir a tua dor. Me entende? Eu vou sentir a tua dor, vou ter misericórdia. Eu vou saber como lidar com você. É um sentimento empático. Isso é muito importante. Por conta, é claro, que somente o homem regenerado pode ter a sua mente transformada, e sendo assim ele chega a compartilhar da consciência de Cristo. Você não pode ficar devendo nada para Satanás. Você não pode ficar devendo nada para o mundo. Você não pode ficar devendo nada para a carne. Você não pode estar caminhando para Canaã e morrendo de vontade de comer os melões, os peixes, as carnes do Egito. Teve um irmão que chegou para mim e falou, pastor, difícil, fumei muitos anos. Eu preciso que Jesus me dê graça. Eu disse, por quê? Quando eu vejo alguém fumando perto de mim, eu saio assim, ó. Atrás do cheiro do cigarro. Tem crente que chega para mim e fala assim, eu sonho que estava fumando. Eu sonho que estava bebendo. Eu sonho que estava me prostituindo. Ainda existe uma ligação. Como é que eu quebro isso? Dobra o teu joelho e ordena. No mundo espiritual, a partir de hoje, não quero mais sonhar com isso.
A partir de hoje eu não quero sonhar mais com aquilo. A partir de hoje a minha mente vai estar guardada. Satanás nos afronta e nos confronta até dormindo. E nós muitas vezes não percebemos. Tem dia que você levanta, você foi dormir tão bem, por que você levantou triste? Amargurado, com vontade de sumir, com vontade de desaparecer. O que aconteceu durante a noite? O que aconteceu com a tua alma? Por isso que à noite, quando você for deitar, dobra o teu joelho e fala: Senhor, guarda o meu corpo, guarda a minha alma, guarda o meu espírito. Você levantou de manhã, Senhor, guarda o meu corpo, guarda a minha alma, guarda o meu espírito, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a tua igreja. Essa é a nossa oração. Por que você tem que orar pelo menos 3 vezes ao dia? Pelo menos 3 vezes ao dia. Justamente por causa desses detalhes. Porque o inimigo não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele, enquanto não te vê você destruído, a tua casa destruída, os teus filhos destruídos, não vai. Ontem eu estava dizendo para o Rodrigo: filho, entra no quarto do teu filho, do Nicolas, quietinho, ele está dormindo. Você vai e bota a mão sobre a cabeça dele, não precisa botar a mão sobre a cabeça dele, e pede para o Senhor guardar a mente dele. Eu fiz isso para eles. Faço isso com minha esposa muitas vezes está dormindo, e eu estou lá: Senhor, guarda a mente dela, guarda as emoções dela, guarda o sentimento dela. E muitas vezes eu boto a mão na minha cabeça e digo: Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu sentimento, guarda as minhas emoções. Talvez você, pai, falar: isso é besteira. Não é besteira não, gente. Essa mão aqui, essa mão aqui tem autoridade no mundo espiritual. A tua palavra tem autoridade no mundo espiritual. Depois que você perder teu filho, vai ser uma guerra para você conquistá-lo novamente. E o teu filho dentro da tua casa parece que está guardado, mas está desguardado na escola, está desguardado com a baby, está desguardado com os amigos, está desguardado nesse mundo. E você precisa preparar os teus filhos para encarar esse mundo como um crente, como um servo de Deus. Para isso, você vai estar orando por ele, orando pela mente dele, para Deus guardar a mente dele. Porque a gente vê uma criança desse tamanho que está no colo da mãe, passou 9 meses aqui dentro. Desde o primeiro dia você amou, né? Orou ali por ele, e nasceu, e você trouxe, apresentou para a igreja, e você traz para a obra de Deus. Está dormindo, mesmo dormindo, esta criança está assimilando. Deixa a tua criança. Tem gente que chega para mim e fala assim para mim: não leva os meus filhos, porque chega na igreja e eles dormem. Eu dormi muito na igreja, irmãos. Eu dormia debaixo das cadeiras do púlpito do meu pai, estendendo, eu dormia. Não importa que durma. O importante é que as palavras vão entrando. Aí você cria o teu filho que chega com 12, 13 anos, 14 anos, ele vira e começa a fazer coisas que ele diz assim: quem foi que te ensinou? Quem você puxou? É porque o mundo espiritual faz o projeto. Existe o projeto de Deus, existe o projeto satânico, mas vai prevalecer o projeto de Deus. Você tem que chegar na tua casa e dizer assim: a minha família é projeto de Deus, vai prevalecer o projeto de Deus na minha casa, na minha família. A família hoje está sendo explodida, implodida. O diabo está fazendo de tudo para arrebentar com a família. Então você tem que lutar por ela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, faça isso em nome de Jesus. E o homem regenerado pode ter a sua mente transformada.
E a mente humana pode receber a comunicação da parte da mente divina, que é o Espírito de Deus, tem vários versículos, ou pode receber a comunicação da parte da mente satânica. Também tem vários versículos aí. Eu coloquei, inclusive, Atos, capítulo 5, versículo 3, quando Pedro diz: por que você deixou Satanás colocar no teu coração, Ananias? Então é muito importante você entender isso. A mente, ela é uma construtora. É a mente divina que edifica espiritualmente a nossa mente, transformando-nos segundo a imagem de Cristo. Você aceitou Jesus, você não parece com Ele. Tua mente não é dele. Você não tem nada com Ele. Mas conforme você vai andando com Jesus, tem que acontecer com você, mesmo na situação que aconteceu com Pedro. A tua fala te identifica. A tua forma de ser te identifica. O teu jeitão parece com ele. É gostoso quando você anda por aí e as pessoas chegam e dizem assim: o que você tem? Você é diferente. Você parece que não é igual a todo mundo. Teve um espírita que falou assim para mim: você tem uma luz. Falei: Jesus disse que eu sou a luz. Então é muito importante você saber que cada dia que passa na tua vida cristã, você vai ser mais parecido com Deus do que parecido com o mundo. Muitas vezes é muito difícil para mim, irmãos. Nós estamos vivendo uma época muita dificuldade, sabe? O povo é simples. E muitas vezes não entende. E a ética, ela muitas vezes nos proíbe de fazer ou de falar algumas coisas, né? Então, muitas vezes, quando eu sou muito amigo do pastor, e eu tenho muita liberdade, já fui várias vezes, aí eu falo: pastor, me dá liberdade para falar e tal. Ele muitas vezes me dá, né? Mas tem muita coisa hoje que está fazendo mal para a nossa vida espiritual. Tem muitas coisas hoje que estão dando legalidade para o mundo espiritual da maldade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nós não percebemos. A gente não passa na nossa cabeça de que de repente aquilo é um atravalho. Então, para você poder de repente ter uma noção, você precisa ter um certo conhecimento. Então, o que eu fiz? Quando Deus começou a me revelar muito o mundo espiritual, e que eu comecei a perceber da realidade do mundo espiritual, eu procurei pessoas que já fez parte de macumba, de umbanda, de satanismo, de um bocado de coisa. Vem cá, vamos conversar. Diz aí para mim tuas experiências. Quero ver se bate com aquilo que eu sinto e aquilo com que Deus já mostrou para mim. Diz aí para mim. E eles muitas vezes compartilham comigo. Principalmente aquelas pessoas que dizem assim: eu fui, o Senhor me salvou, agora estou dentro da igreja. Então vem cá, vamos conversar. Então hoje está muito difícil. Porque a gente olha, eu muitas vezes olho e vejo certas coisas, só que eu fico sem graça de chegar para as pessoas e falar para ela: ó, isso traz vínculo, traz legalidade, e você precisa prestar atenção no que você está usando. Nem tudo
você pode levar para dentro da tua casa. Nem tudo, meu irmão, pastor, foi lá para o lado de Israel, passou pelo Egito, trouxe vários papiros do Egito e deu um papiro do Egito para todo mundo da família. Um dia eu cheguei na minha casa, peguei minha esposa entrevada. Aí eu comecei a orar. E ela teve que passar por uma cirurgia. Continuou entrevada. Aí ela fez outra cirurgia na coluna. Mas na segunda cirurgia eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me revela o que é que está acontecendo. Porque tem uma origem. Alguma coisa está errada. E quando eu pego para falar com Deus, irmãos, enquanto Deus não me revela, eu não paro. E Deus mostrou para mim o quadro do Egito. E quando Deus mostrou para mim o quadro do Egito, eu percebi que na casa do meu irmão, a doença, a enfermidade estava instalada. Na casa dos meus sobrinhos, estava todo, onde tinha aquele negócio do Egito, tinha enfermidade, porque um dos deuses daqueles papiros era Deus da doença e da enfermidade do Egito. Eu fiz uma reunião em Santo André, falei: me perdoa, me desculpa, mas vocês vão ter que fazer o que eu fiz, joguei no lixo. Vocês precisam jogar. Foi uma guerra porque eles não aceitavam. Não tem nada a ver. Eu falei: então continua. Mas depois que foi jogado no lixo, sobrinha, sobrinho, meu irmão, minha esposa e muita gente parou. Tem gente que chega para mim e fala: estou limpando uma casa e a dona da casa me deu isso. Be careful. Be careful. Porque você não sabe o que é que vai acompanhar aquilo que você ganhou. Você está trabalhando, de repente você viu lá um tijolo, uma madeira, um prego. Você não pede para ninguém. Está jogado, vou levar para casa. Você está levando para casa uma legalidade do mundo espiritual, porque não é teu. Quando você compra, paga, é diferente. Ou quando você recebe de um irmão e está tudo tranquilo, é diferente. Eu morava no 14º andar de um prédio lá no Brasil. De repente, a moradora do 10º andar ligou para mim dizendo assim: pastor, eu era pastor e doutor naquela época, mas me conhecia como pastor porque ela era crente. Vem aqui no meu apartamento. Ela estava grávida. E ela disse para mim: pastor, o que eu faço? Uma amiga nossa trouxe esse bolo de fubá. Eu pedi para deixar na mesa e eu deitei, que estava grávida. Quando eu olhei para o bolo de fubá, de dentro do bolo do fubá, pularam 3 homens, anões pequenininhos, 3 demônios. Era para eu comer. O que eu faço? Eu disse: joga fora. Está gravando? Está no ar? Não deixa eu esquecer do que eu vou falar no intervalo. Mas é muito importante. Muito importante. Esses dias atrás eu estava fazendo uma compra no Stop and Shop. Passei tudo, irmãos. Paguei. De repente olho no carrinho. Sabe o que é que ficou lá no carrinho sem eu ver? O que eu mais gosto: um pacotinho de chocolate, aquele truffle.
que bota na boca derrete. Eu olhei para aquilo, olhei e falei, vou levar. Aí de repente aqui dentro disse, paga. Talvez hoje eu estaria preso ou desmoralizado. Fui lá, passei, paguei de novo $4 e uns quebradinhos. Peguei o recibo. Há um tempo atrás, aí eu fiz a compra, paguei, não saiu a nota. Falei, eu paguei mesmo, estou indo embora. Parei, falei, não. Chamei a moça, porque eu vou naqueles caixas de selfie. Chamei a moça, falei, eu paguei, não quer sair a nota. Por quê? Porque a nota é meu comprovante. Muitas vezes eu vou num posto de gasolina, coloco gasolina. Quer recibo? Quero. Porque o recibo é minha prova. Me entendeu ou não? Então você tem que estar sempre alerta, sempre atento. Para que de repente não tenha legalidade. Irmãos, então quer dizer que nós temos que ser separados? Yes. Temos que ser especial? Yes. Temos que ser zeloso? Yes. Quer dizer que nós temos que viver numa vida íntegra desse jeito? Tem. Qual é a hora do intervalo? Então vou levar mais um pouquinho só para a gente concluir alguma coisa. Para isso nós temos o Espírito Santo, que é espírito de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, de fortaleza. Me entendeu ou não? Então isso é muito importante. Outra coisa, irmãos, palavra de crente tem que ser se ensina ou não. Se você prometeu e não cumpre, a procedência é maligna. É preferível você falar na lata, não, do que você falar, tá legal e tal, e não fazer. A procedência é maligna. Então você tem que entender isso. Sim, sim, não, não. É melhor um não, que vai machucar, do que um talvez, ou então você está usando de engano. Amanhã, depois, a gente faz, tal. Então, é muito bom você ser Bíblia. Faz parte da nossa vida. Então, a mente é uma mente maligna, é diabólica, depois da mente que é uma construtora. É uma mente maligna, diabólica, pecaminosa e carnal, que produz os pensamentos maus, as imaginações más, os pensamentos perversos, as corrupções, a insensatez e, consequentemente, morte. Está todos os versículos aí. Agora, preste atenção nisso, bota a tua vista agora na apostila. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam em palavras. Cuidado com as tuas palavras, pois elas se tornam em ações. Cuidado com as tuas ações, pois elas se tornam em hábito. Cuidado com os teus hábitos, pois eles se tornam no seu caráter. Cuidado com o teu caráter, pois ele se torna no seu destino. Amém? Esse seminário não é um seminário de Pentecoste, mas é um seminário que vai mexer dentro de você. É um seminário que vai te trazer conhecimento. É um seminário que você vai saber como guiar. Nós estamos no Afeganistão, no Irã, no Iraque. Os terroristas estão por aí, espiritualmente falando. E nós podemos ser alvejados. A Bíblia diz que nós somos soldados. Uma outra coisa também, pastor Maurício, que eu inclusive disse para algumas pessoas, a igreja, ela é um hospital. E muitas vezes, nós precisamos tratar das feridas, dos ferimentos. Tratar da alma. Lá na nossa igreja eu fazia uma clínica pastoral. Clínica.
Só para terminar, é muito importante a gente falar isso. Todo mundo que aceita Jesus não entra num processo. O processo da salvação mas de cura, de libertação, leva-se um tempo. Aonde você tem que ir trabalhando com as pessoas, que existem marcas que ficam na nossa alma. São 11h15. Vamos dar uma paradinha. Voltamos às 11h30. Baixa a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, sentimos a tua presença neste lugar. A palavra está sendo liberada de uma forma muito tranquila. Eu quero te pedir, ó Deus, para que esta palavra encontre